SESMAC 2022.1. Quando o preço da consulta em uma clínica popular é de R$ 90, são atendidos 120 pacientes. Uma pesquisa com potenciais pacientes revelou que a cada R$ 5 de desconto no preço da consulta, o número de pacientes diários aumenta de 12. Qual o valor máximo diário que a clínica poderá arrecadar com as consultas? Primeiro, falou em valor máximo ou mínimo. A gente já sabe que provavelmente isso vai ser uma função quadrática. E quando ele fala em arrecadação, arrecadação é a mesma coisa que faturamento ou receita. E aí, sabemos que isso, a receita, é o preço vezes a quantidade. Inicialmente o preço era 90 e ele atendia 120 pacientes, tendo uma receita de 90 vezes 120, né? Que isso vai dar 10.800. Mas depois, ele viu que toda vez que ele dava um desconto de R$ 5, o que acontecia com o número de pacientes aumenta em 12. Então, o que acontece? Ele vai vendo que a receita dele vai aumentando à medida que ele vai dando desconto até chegar a um ponto ótimo, que é esse aqui, que a gente chama de vértice da parábola. Depois, se ele continuar dando vários descontos, o preço vai ser tão baixo que a receita vai diminuir. Então, a gente precisa focar no vértice da parábola. E aí, abre um parênteses para o preço e abre um parênteses para a quantidade. Certo? Lembra aqui, quando a gente monta o nosso esqueleto, que esse aqui é o preço inicial, aqui é a quantidade inicial. Vai ter uma condição que está atrelada a uma variável x e uma outra condição que está atrelada à variável x também. Então, ele diz inicialmente que o preço é quanto? O preço é 90. Coloquei aqui 90. Ele fala que a quantidade é quanto? 120. E aí que a cada desconto, então, que vai ser menos 5x, o que acontece com a quantidade? Aumenta em 12, 12x. Então, x, nesse caso, é a quantidade de descontos que ele está dando. E ele perguntou qual o valor máximo diário que a clínica poderá arrecadar, ou seja, qual a receita máxima. Bom, via de regra, se ele pergunta qual a receita máxima, a gente calcula o y do vértice, tá bom? Só que a gente já tem uma experiência que muitas vezes fazer a distributiva pode ocasionar erros, certo? E o cálculo do y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Só que acontece que quando você tem um gráfico aqui, né? Receita em função do número de descontos, concorda que para o x do vértice, você vai ter um y do vértice. Então, se eu acho o x do vértice e jogo na minha função, eu consigo achar a receita máxima. E como é que eu acho o x do vértice? Aí tem duas maneiras. Você pode fazer que o x do vértice é menos b sobre 2a, que é quando você faz a distributiva e acha os coeficientes da função quadrática. Ou você pode dizer que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Nós gostamos de fazer muito mais através da média aritmética das raízes. Por quê? Porque é mais rápido. Vamos achar as raízes? É só pegar cada um desses parênteses igual a zero. 90 menos 5x igual a zero. Mas sabe por que está igual a zero? Porque para achar as raízes, o valor de y tem que ser zero. E no caso, r é o valor de y. Então, x vai dar 90 sobre 15, ou 5, que vai dar 18. E o outro aqui, 120 mais 12x igual a zero, 12x. 12x igual a menos 120, x igual a menos 10. Então, o x do vértice vai ser 18 mais menos 10 dividido por 2, que vai dar 8 sobre 2, que dá 4. Ou seja, ele, para ter a receita máxima, teve que dar 4 descontos. Como é que eu acho agora a receita máxima? Eu coloco o x do vértice da minha função. Vai ficar assim, ó, 90 menos 5 vezes 4 e 120 mais 12 vezes 4. E aí vai ficar 70 vezes 168. 70 é o preço ideal, 168 é a quantidade ideal de pacientes. E quando a gente multiplica o preço ideal pela quantidade ideal, a gente simplesmente vai achar o valor da receita máxima, que vai dar 11.760. Então, o gabarito certo é a letra E. Questão muito boa de função quadrática para montar nossa função e interpretar essa questão. Ok? Valeu, gente. Cheiro para vocês.